Fala galera, tudo bem com vocês? Teacher Daiane, professora de inglês de interação aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inglês militar, né, gente? Sobre o inglês que cai nesses concursos militares aí. Vamos ver um pouquinho sobre os concursos que exigem a disciplina de inglês, né? O tipo de inglês que cai e dicas supervisuradas aí para você que está começando agora, não sabe ainda qual vai fazer, beleza? Vamos começar? Vamos ver aqui primeiro, né? Eu coloquei aqui os mais populares, né? Que a galera procura mais. Então, a gente tem aqui a Escola de Formação de Oficiais da Marinha, EFON, né? Comecei pela Marinha aqui. De 17 a 23 anos. Tem que sempre dar uma olhadinha no edital. Às vezes está falando, não pode ter 23 anos até a data de tal. Tem que sempre dar uma lidinha, né, em cada edital. Tem a escola de aprendizes de marinheiro, a EAM, tá? 18 a 21, de 18 a 21. E aí na aeronáutica, né, gente? A gente tem aqui a Academia da Força Aérea, que é de 17 a 22 anos. Temos a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, EPICAR, que é a galerinha de 14 a 18 anos. Esse aqui eles fazem o ensino médio lá, né, na verdade. E a Escola de Especialistas Aeronáuticos, que é a EA, tá? A idade mínima é 17 anos, tá? Até os 24. E aí, passamos para o Exército aqui, temos a nossa ESA, geral faz, né? Idade mínima 17, idade máxima 24. A ESA esse ano foi a primeira vez que entrou em inglês, tá, gente? Foi um desespero, tá? Mas quem fez a interação aí com a gente foi safo. E temos a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a SPSEX, tá, gente? Idade mínima 17 e máxima 22, tá? Como eu falei para vocês, coloquei aqui os mais pedidos, vamos colocar assim. E aí a gente vai ver um pouquinho do inglês que cai em cada uma delas aqui, tá? Se você está na dúvida em qual concurso você vai fazer, fica ligado nessas dicas aqui, tá? Então, o que você pode esperar na prova de inglês da EFCOM, né, gente? Vamos começar pela Marinha? Bora lá! Gente, então vamos lá. Primeira coisa, textos longos, tá? E a maioria das questões é sobre gramática, tá? Só que isso não isenta, né, gente, na verdade, de ter questão de interpretação de texto. Na verdade, tem bastante, tá? É porque a maioria é sobre gramática, mas todas relacionadas ao texto, tá, gente? E uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu vou até ler aqui sobre a matéria que cai, tá? Para fazer a prova da EFON, gente, você precisa dominar a gramática da língua inglesa e você precisa ter bastante vocabulário, tá? Porque é uma prova que tem os textos são muito longos, né? Tem bastante palavra lá de vocabulários específicos, né? E a gramática é bem puxadinha dessa prova. Então, assim, não adianta assim estudar pouquinho, achar começou agora, vou estudar 15 minutinhos por dia que não dá, tá? Ó, tem que papirar mesmo, tá? São 20 questões, né? 5 opções de resposta. E aí, olha só. O que eu vou falar aqui para vocês serve para a maioria de todos os concursos, né? A maioria dos concursos que a gente vai falar aqui hoje, tá? Porque cai tudo isso, ó. Artigos, né? Diferenciar artigo definido, indefinido. Vamos lá, substantivo, gênero, né? Feminino, masculino, singular, plural, você vai precisar saber também. Vamos lá, contáveis, incontáveis. Você vai ter que saber sobre adjetivos, pronomes, né? Todos os tipos de pronomes, tá, gente? Pessoal, pronome pessoal, né? Pronome substantivo, todos os tipos de pronome, pronome interrogativo. Tem que estudar tudo isso, tá, gente? Porque, afinal de contas, são 20 questões a prova, então a probabilidade de cair diferentes tipos de matéria é muito grande, tá? Então, vamos lá. Quantifiers, determinantes, né, gente? Quantificadores, todos os tempos verbais, tá? Eles costumam cobrar nessa prova, né? Os modos verbais também, modo imperativo, modo subjuntivo, tá? Infinitivo e gerúndio, question tags e tag answers, discurso direto e indireto, marcadores de discurso, né, gente? By the way, on the other hand. Então, ó, tem que ter uma prática de leitura boa para fazer essa prova, tá? Não é uma provinha fácil, não. E olha só, eu coloquei duas questõezinhas aqui
para vocês terem uma noção, tá? Olha só essa primeira. Essa primeira aí tá cobrando tempo verbal, né? Choose the words that correctly complete the sentence. Então aqui você tinha que completar com a palavra correta aqui. E aí a gente lê a frase, a gente vê que se trata de um passado indefinido, então a gente tem que completar com o present perfect. Para isso, você precisa dominar todos os tempos verbais, tá? Para você entender que ali você tem que completar com o aqui o have learned, tá? Beleza, gente? Então, assim, essa questão ainda eu não acho difícil, não. Tranquila se você dominar essa parte. Agora, olha essa segunda questãozinha aqui, gente. Essa aqui mata. Olha só, choose the correct option. E aí? Choose the correct option. Mas de acordo com o quê? De acordo com a gramática da língua inglesa. Então, você vai ter que tá pedindo aqui para você achar a opção correta, tá? Então, você vai ter que olhar aqui, ó, a frase, vai ter que fazer, né? Vai ter que escanear aqui, né? Você vai ter que olhar a frase toda e achar alguma coisa errada em cada uma delas para conseguir achar a resposta certa, tá? E assim, não tem uma regra, não, vai estar errado com relação ao artigo. Não está falando nada disso. Aqui, por exemplo, o que está errado na primeira frase é a preposição, que está errada lá no to. Na segunda, depois do to aqui, como é uma preposição, o verbo deveria vir com ing, been. Então, assim, sabe, é diferente, sabe? Não tem uma regra assim, não, o erro vai ser só com relação ao pronome, o erro vai ser só com relação ao verbo, tá? Então, por isso você precisa dominar bastante a gramática da língua inglesa, tá, gente? Para fazer essa prova aí. Prática de leitura também aí, por conta do vocabulário, beleza? Vamos lá para a próxima. EAN, gente. Prova da EAN já é uma prova mais tranquila, tá? Os textos, né, nos 2 anos que caíram aqui, os textos, em uma caiu um textinho pequeno, na última já caiu um texto mais longuinho, mas o vocabulário é mais tranquilo, tá? E a maioria das questões é sobre gramática também. E não cobra da mesma forma que cobra na EFON, tá? Por exemplo, 5 questões, 5 opções de resposta. Olha só, aí nós temos uma questão sobre pronomes, tá? Então, você tem que ler a pergunta, ler a frase e completar a lacuna aí com o pronome correto. Então, você precisa saber aí pronome pessoal, né? Pronome adjetivo, pronome, né? Todos os tipos de pronomes, tá? Pronome interrogativo. No caso aqui, você precisa saber do pronome pessoal, né? O possessive pronoun, o adjective pronoun. Deixa eu ver mais o que. E só. Sabendo isso, você vai conseguir responder essa questão aqui, tá? E aí também cai questões sobre adjetivos, sobre substantivos, tá? Só assim, na EAN, só não pede muito assim, por exemplo, todos os tempos verbais, né? Você não vai precisar estudar todos os tempos verbais. Aqui pede só as formas imperativa, né, e infinitiva, e o simple present, present continuous, o futuro imediato e o simple past, tá, gente? Então, você não vai ter que estudar, por exemplo, os perfect tense, tá? Igual a gente viu lá no DAOEFON, esse você não vai precisar, tá? Então, essa aqui já é mais tranquila, é uma gramática mais tranquila de aprender, tá? Mas todas elas, nenhuma delas, tá, gente? Nada é impossível. Tudo com muito papiro, esforço, foco, você consegue, tá? Bora lá. Agora na AFA, gente, vamos para a aeronáutica agora, né? Na AFA. Na AFA é o seguinte, um texto longão, tá, gente? Então, ó, tem que ter bastante vocabulário também, prática de leitura para fazer a prova da AFA. A maioria das questões é sobre gramática, né? E todas relacionadas ao texto, tá? Normalmente não tem mais de um texto, né? É um grandão e aí todas as questões de gramática vão ser relacionadas a esse texto e as questões de interpretação também, tá? Porque também tem questões de interpretação, tá? 16 questões, 4 opções de resposta. Aqui eu coloquei para vocês uma questão referente ao texto, mas eu não coloquei o texto, senão não cabe no slide, né? Ó, in the paragraph, aí temos uma frase, né? A linha, the author doesn't, e aí você tem que falar o que o autor ele não faz comparação, ele não conta o número,
né? Você tem que ler tudinho, ler o texto e responder a questão, tá? E a gramática da AFA, ela é cobrada, sabe da IAN que a gente viu aqui, ó? Tá vendo? Temos questões desse tipo na AFA também, tá? Para você completar a lacuna, né? Normalmente no texto, quando tá faltando lacuna, você vai ter que completar, ou ele vai te dar uma frase do texto, né? Para você identificar alguma coisa que tá errado, tá? E assim vai, beleza? Vamos lá para a prova da EPICAR, gente. O que esperar na prova de inglês da EPICAR? A prova da EPICAR não é assim, é parecida com a da AFA, só que, né, com um nível menorzinho lá do inglês, né? As questões de gramática são cobradas de forma diferente, né? A maioria das questões é de gramática também. Tem um texto longo, mas o vocabulário ele é mais tranquilo, tá? Não é um vocabulário muito difícil, né? E olha só, coloquei umazinha aqui, ó. Considerando o número, considerando o uso do adjetivo possessivo, né? Marca a alternativa que completa, né, a sentença aí abaixo. Né? Então, ó, modern slavery includes. E aí, gente, aqui você precisa saber, nessa questão aqui, você precisa saber o uso correto do adjective, do possessive adjective. Aqui, ó. Its, his, her, your. Beleza? An employee who has its work abused. Então, olha só, abused. Gente, olha só, aqui nós temos 4 opções de resposta e está pedindo para você marcar a única que está o quê? Correta, que completa a sentença, né? Então, beleza? Todas as questões são desse tipo aí. Tem questões de interpretação de texto também, como a gente viu na AFA aí agora, né? Por isso que eu botei um exemplo de cada um. Né? Vai ter um textão lá, de acordo com o autor, podemos considerar que... E aí você vai ter que marcar a resposta correta, tá? Não é um vocabulário muito difícil, mas ainda assim exige pelo menos um conhecimento básico, tá, gente? E assim, para leitura de texto e interpretação de texto, gente, tem que ter muita prática de leitura, senão você vai ter muita dificuldade para fazer, tá? Então, vamos lá. O que esperar da prova de inglês da EAR, gente? Então, ó, da EAR, gente, já são textos curtos, tá? A maioria das questões é sobre gramática. Cai tudo aquilo que a gente já leu aqui, tá? Adjetivo, artigo, uso do artigo, uso dos pronomes. Aí na EAR já cai conjunções, né? EAR cai bastante conjunções. Os tempos verbais caem bastante. Na EAR já cai orações, período composto, tá, gente? Orações condicionais. Então tem que ficar ligado. Então a maioria das questões é sobre gramática. Os textinhos são curtos, tá? 24 questões é questão pra caramba, tá? Então cai bastante diversidade de assuntos, tá? Então tem que papirar bastante. E olha só, coloquei aqui um exemplo, né? Choose the best verbal form to have the text completed correctly. Então, olha só, aqui, né, eu não coloquei o texto, né, porque não cabe no slide. Tinha uma lacunazinha no texto e você teria que completar com a forma correta, tá? Com a forma verbal correta. Então, você precisa dominar o tempo verbal. Tá? Você vê que em todos os concursos sempre cai questões sobre tempos verbais, com certeza. Você precisa dominar isso, tá? De acordo com o texto, nós podemos dizer que essa já é uma questão de interpretação. Né? Na modalidade, né, quem faz BCT, tá? Quem faz BCT aqui da EA, cai muito a questão de interpretação de texto, mais do que quem faz as outras especialidades, tá? Porque os textinhos são maiores também, tá? E as outras especialidades já cobram mais a questão de gramática, tá? Tudo nesse estilo aí, beleza? Da BCT é o nível intermediário e das outras é já o nível básico, tá? Mas ambas você precisa dominar a parte de gramática para você responder, tá? E vamos lá, gente. O que esperar na prova de inglês da ESA? Eu não sei se você sabe, não sei se você fez o concurso, mas esse ano foi a primeira vez que teve inglês, né, na ESA.
tá? Cobrou um inglês bem básico, né? Foi cobrado um inglês bem básico. Mas quem não estudou, quem não se preparou, né? Teve muita gente que ficou aí por conta da prova de inglês, tá? Espero que você não cometa esse erro, dá tempo de você estudar, tá, gente? Então, olha só, a gente não tem muita base para falar, né? Porque só teve uma prova. Então, eu vou falar sobre a prova que teve esse ano, tá? A prova desse ano foi um texto curto, tá? A maioria das questões foi sobre gramática. Foram 4 questões, né, gente? Na verdade, com 5 opções de resposta. E aí foi, né? Teve um texto curto, uma questão sobre interpretação de texto e 3 questões sobre gramática, tá? Eu creio que eles vão manter dessa forma, né? Uma questão sobre interpretação e as outras sobre gramática, tá? De qualquer forma, o bizu sempre é estudar bastante a gramática e fazer muita leitura de texto, né? Começar a expandir o vocabulário para você conseguir melhor possível, tá? Quanto mais vocabulário você tiver, né? Você vai conseguir fazer melhor a prova, você vai conseguir entender melhor a prova, tá? Até mesmo com relação às questões, né? Aí você vai saber o que está perguntando. Vamos lá. Olha só, gente, essa é uma questão que caiu na ESA, né? Olha aí, complete the sentence below using the appropriate words. Então é uma questão sobre tempos verbais, galera. Olha aí, a gente tinha né, a galera que fez tinha que completar aí com o tempo verbal correto. Aí você precisa saber que Mr. Harris é ele, né? Então a gente precisa completar com likes, tem que ter um Szinho no final do verbo, né? Então você precisa saber aí as questões sobre verbo. Já caiu sobre o verbo to be, caiu sobre o modo colocar a questão na forma interrogativa. Sabe, gente, coisa básica mesmo. Mas teve gente que não estudou e, infelizmente, não foi bem, tá, gente? Vamos lá, o que esperar na prova de inglês da SpaceX? A SpaceX, gente, já são textos curtos, né? E o foco é na interpretação de texto. Na verdade, cai mais questões sobre interpretação de texto do que sobre gramática. De qualquer forma, você precisa dominar a gramática, né? E assim, bastante leitura, gente. Quem não tiver prática de leitura, fica difícil passar na provinha da SpaceX, hein? 12 questões, 5 opções de resposta, né? E aí eu tenho aqui um exemplozinho, né? Eu não coloquei o texto, né? Choose the most appropriate title for the text. Então aqui você teria que ler o texto, tá? E achar um título para ele, né? Um título apropriado. Então é uma questão de interpretação, tá? E aqui, ó, já cai para a questão de gramática, ó. Para você escolher, né? Olha só, choose the alternative with the correct reference for the underlined words from the text. Então você tem que escolher aqui a referência correta. Tipo assim, there no parágrafo 1. Aí você tem que ir lá no parágrafo 1. Ele se refere a quê? A experts, né? É isso. Tem que ver, só olhando o texto. Tá? Então aí, ó, além da prática de leitura, olha só, você também precisa dominar a gramática, como todas as outras, porque vai te exigir, né? Você tem que saber que there aqui é um pronome, você tem que saber a quem ele está se referindo, tá? Se você não souber isso, você vai voltar lá no texto e não vai saber identificar. Beleza, gente? Então, olha só, gente, né? Falei aqui um pouquinho sobre o inglês que cai em cada prova. Então a gente vai ver, eu vou dar agora para vocês umas dicas, tá? Principalmente para você que está começando agora, de como começar a estudar, de como estudar, né, em inglês, como começar a se preparar, tá? E a primeira coisa que eu falo, assim, especificamente para quem vai fazer concurso militar, é sempre olhar o edital, porque, assim, tem coisas que vai cair todas, como eu falei para vocês, substantivos, artigos, pronomes, verbos. Mas, por exemplo, na prova da EAR só caem 2 tempos verbais, tá? Que é o presente, né, e o presente contínuo. Só esses 2 tempos verbais caem. Então, se você está focado na prova da ESA, precisa do inglês para aquele momento, você não precisa estudar, então, todos os tempos verbais no momento. É claro que é importante você saber, você vai precisar para várias outras coisas.
Mas, se tu tá focado numa coisa, então, né, tá focado na ESA, então estuda aquilo que tá pedindo no edital que você vai, tá? Vai visurar. Então, sempre olhar o edital para você não estudar coisa demais, tá? Bom, praticar bastante o reading. Gente, seguinte, para você começar a adquirir vocabulário, você precisa começar a fazer leituras em inglês. Poxa, professora, mas eu não tenho a menor noção. Bom, eu vou dar umas dicas aqui super bacanas de sites que você pode olhar. Tem nível iniciante, tem nível intermediário, tem nível avançado, tá? Hoje em dia não é difícil você aprender a estrutura da língua, né? Tem vários vídeos ensinando várias coisas, então assim, não é um bicho de sete cabeças. Então você pode começar a praticar para adquirir esse vocabulário para você mandar bem na prova, tá? Porque não adianta fugir disso, tá? Não existe fórmula mágica. O que a gente faz, o que a gente pode fazer por você é facilitar a sua vida no sentido de dar uma dica para você, né, potencializar os seus estudos, tá? Então, interação, né, com o nosso método, a gente faz isso na verdade, né? A gente potencializa os seus estudos e a gente te dá toda a ferramenta que você precisa, tá? Então, olha só, praticar bastante o reading, né? Então, olha só, tá vendo? Eu coloquei uns sitezinhos aqui pra vocês, gente. Ó, o Learning Network, gente. Esse site é muito legal. Ele é uma versão reduzida do The New York Times, sabe? Então, lá tem vários sites de notícias. E por que eu coloquei esse aí, gente? Porque na prova de vocês, em todas essas que eu falei, eles sempre usam notícias de jornais, do The New York Times, BBC News, sabe? Várias notícias de jornais eles colocam. Você pode pegar as provas antigas aí que você vai ver lá a referência. Então, assim, se você começar a se familiarizar com esse vocabulário, vai ser muito melhor para você ler, né? E assim, vou ler uma notícia grandona. Não, gente, não precisa disso. Pega um parágrafo. Pega um parágrafo de uma notícia, fica lendo, bota lá, faz frases com aquelas palavras, sabe? Traduz para você internalizando o vocabulário. E tem esse News in Levels aí, que também, gente, é muito bacana. Esse News in Levels, ele é um site que ele tem também várias notícias, né? E aí você escolhe, se, por exemplo, se você que está começando agora, tem lá o Beginner, né? Tem o Intermediate e tem o Advanced lá. Então você pode começar lá com o Beginner, né? No nível básico. Ah, não, eu quero ler a notícia no nível básico. Clica lá, e aí, conforme você, né, for sentindo mais seguro, você vai passando para lendo as notícias de nível intermediário e avançado. É muito legal para quem está começando, gente. Para quem já tem uma prática aí, já pega no jornalzão lá direto, BBC News, The New York Times, e começa a ler as notícias, tá? E tem esse aí, British Council Learn English Teens. Esse aí, gente, é muito bacana também. Ele é igual esse News and Levels, tem os níveis, né? E ele tem exercícios também para você praticar. Muito bacana. Você entra lá, você lê um textozinho e aí tem uma seçãozinha de exercícios, um lugar onde você pode interagir. Tudo gratuito, gente. Então, tipo assim, não adianta, não é desculpa, ai caramba, você, professora, não é desculpa. Vamos lá, gente. Outra dica que eu dou pra vocês é fazer muitos exercícios, tá? Vocês precisam praticar, praticar, praticar. Beleza. Aprendeu hoje sobre artigos. Bom, vi a questão, né, a teórica no artigo, tá? Eu faço assim, faço assado, beleza. Agora, pega os exercícios e começa a praticar, tá? Porque para você internalizar esse conteúdo, tá? Então a prática é extremamente importante. Botei dois sites aqui visurados para vocês, tá? É o ESL, tá? Tá aqui e o English Test Store. Os dois são ótimos, gente. Vocês entram lá. Tem também, vocês podem escolher lá o nível iniciante, intermediário e avançado. Tem lá as sessões, por exemplo, você quer fazer exercício sobre artigo, sobre pronomes, você vai lá, clica lá, pronomes, e aí vai abrir os testes sobre pronomes, você vai fazendo os exercícios, até você ficar mais confiante, tá, gente? Então, ó, sites super visurados aí, gratuito, você não vai pagar nada, é só entrar aí, tá, para você praticar.
E assim, outra dica, gente, vocês precisam fazer as provas anteriores, tá? Você que vai fazer ESA aí, por exemplo, o SpaceX ou EA, começa a pegar as provas anteriores e olhar, porque você vai se familiarizar com o vocabulário da prova. Se você pegar essas provas, você vai ver que os enunciados são praticamente os mesmos, eles usam os mesmos tipos de enunciado, né? Fill in the blanks, mark the correct option to complete the sentence, né? Cada provinha, né, tem um estilinho diferente. Na SpaceX, na EA, na ESA, você vai pegar as provas antigas e vai começar a olhar como, né, começar a entender como as questões são cobradas, tá? Isso é um bizu máximo, porque você vai chegar na hora da prova já familiarizado com as questões, sabe? E assim, tem gente que chega na hora e não consegue nem entender o que a questão está dizendo, né? Caraca, o que está pedindo aqui? Não, se você dá uma olhadinha nas provas anteriores, já vai internalizar lá, já vai saber o que está pedindo, tá? Então façam as provas anteriores e é assim, é prática também, né? A gente cai na dica anterior que é de fazer bastante exercícios, tá? E essa dica não vale só para inglês, não. Vale para todas as matérias também, tá? Não acumular dúvidas, gente. Olha só. O que acontece é o seguinte, às vezes a gente aprende, né? A gente aprende uma determinada matéria, um determinado assunto. Aprende não, né? A gente começa a ver e aí a gente fica com dúvida e passa para outro, né? Isso é muito ruim, porque na verdade tu passou para outro assunto, cheio de dúvida naquele outro assunto. Então, assim, no Interação a gente tem um grupo de WhatsApp, né? E aí toda vez que os alunos eles têm dúvida sobre alguma coisa, eles mandam mensagem para cada professor e aí o professor tira a dúvida dele, né? Nem sempre dá pra gente olhar na mesma hora, né? Mas, né, assim que possível a gente responde, né? Então, assim, é muito importante essa questão de tirar a dúvida, sabe? E a gente pode te dar esse suporte aí bacana, tá? Outra coisa, gente, montar um calendário de estudos, tá? Essa é uma dica também muito importante. Por quê, gente? Olha só. Você montando um calendário, ele vai te ajudar, esse calendário ele vai te ajudar a se manter no foco, tá? Porque o que acontece com a maioria das pessoas é que elas perdem o foco na hora de estudar, elas não se organizam, né? E aí, hoje vou estudar, e aí, hoje vou estudar o quê? Não, você precisa montar um calendário de estudo, sabe? Não, na segunda eu vou estudar 2 horas por dia, eu vou estudar a disciplina de inglês aqui, vou estudar as matérias tal, tal, tal. Na terça-feira eu vou estudar matemática, vou fazer isso, né? E assim, o Interação, né, gente? Vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, né? Ele já faz isso para você, né? Na verdade, o nosso curso já tem um calendário bisurado, né? Com todas as disciplinas, os dias que você vai precisar estudar, né? Então você precisa fazer isso. Você precisa montar um calendário para que você não se desorganize e aí chega na hora da prova, não deu tempo de estudar tal disciplina, não deu tempo de estudar tal matéria, tá? Então, assim, é uma dica muito importante. Beleza? Bom, gente, as diquinhas ficaram por aqui hoje, tá? Na próxima aula, eu vou deixar, na verdade, hoje, né, eu vou deixar aqui para vocês uma lista com 5 exercícios, tá? Uns fáceis, outros mais difíceis. Eu quero testar aí o seu nível de inglês, quero ver o que você sabe, tá? Então, eu vou deixar ele aqui na descrição. Então, eu quero que você baixe, você faça aí esse exercício. E na próxima aula, eu vou começar a aula já corrigindo, fazendo a correção desses exercícios e começando o conteúdo da nossa próxima aula, tá? Que são dicas aí visuradas de inglês, tá, gente? De conteúdo, para você que não sabe nada. Caraca, professora, não sei nada, não sei nada. Vem na próxima aula que a gente vai começar aí, você vai começar a aprender, beleza? Então, vejo você lá.